temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. Eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, e hoje nós trouxemos em edição especial 2 técnicos top da Fundação de Vigilância e Saúde, não é isso, né? Fundação de Vigilância e Saúde. Tá aqui o Alexandro e o Helder. Eu vou deixar que eles se apresentem porque a gente vai falar sobre o momento em que o nosso estado está passando, sobre a estiagem, sobre essa fumaça. A gente vai dar dicas aqui de saúde valiosas. Então eu peço que vocês compartilhem com os seus amigos, com os seus parentes, porque a gente precisa ter saúde, gente. Tem muita gente doente, tem muita gente sofrendo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou deixar que os nossos técnicos se apresentem, por favor. Bom dia, meu nome é Alexandro Melo, eu sou enfermeiro, né, e sou chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde. Legal. Olá, bom dia, sou Helder Figueira, eu sou biólogo, sou funcionário também da FES e sou chefe do Departamento de Vigilância Ambiental. Olha aí, gente, imagine o que esses 2 técnicos, os que esses 2 funcionários não passam. Eles trouxeram também a produção deles. Estão aqui atrás, aqui nos bastidores, com o Paulo, com o Liminha e com a Sueli, né? Então, vamos lá. Centenas e centenas de pessoas estão vivendo esse momento, Alexandre e Helder, esse momento de estiagem, esse momento de seca. Eu estava lendo que é histórico esse momento, parece que 100 anos, é um período assim centenário em que o Estado está vivendo. O que você tem a dizer sobre esse momento em que o Estado vive? Como você bem colocou, nós temos aí vários municípios, várias comunidades vivenciando essa situação, né, principalmente na questão da escassez da água, né? E aqui a gente fala da água, não só a água do meio ambiente, mas a água para consumo humano, né? Que em decorrência disso nós temos aí o risco, né, do surgimento de algumas doenças, né? Nós podemos chamar a atenção às doenças diarreicas, né? Que infelizmente ela está diretamente relacionada com a qualidade da água que é ingerida por nós, né? Nós sabemos aí que infelizmente com a diminuição da água a ser fornecida para a população que não tem o abastecimento de água garantido, ela vai tentar pegar água, né, para consumir, seja no rio, no igarapé, né? E a gente sabe que agora com a diminuição dos níveis, a gente tem uma concentração nessa água, né, de vírus, bactérias, protozoários, né, que uma vez ingeridos podem causar quadros de diarreia, né, e essa diarreia ela pode ir desde uma diarreia leve, né, até uma diarreia com presença de sangue, né. Então isso aí tudo nos chama a atenção e nos vem a trazer o alerta para a população que mesmo nesse período nós temos que ter cuidado com a água que nós estamos usando para ingerir e a água que nós estamos usando para higienizar os nossos alimentos, né? Porque nesse momento essa água ela pode ser um veículo de contaminação, né? Fora isso, nós temos também transmitido pela água a hepatite A, né, que pode ser transmitida pela água, e a gente tem algumas orientações, inclusive a Fundação ela já trabalha de forma sistemática com os municípios do interior do estado no fornecimento do hipoclorito. Olha, né? Que legal! Fala sobre o hipoclorito aí, gente. Na verdade, o Ministério da Saúde ele distribui a todos os estados uma campanha que é contínua durante o ano, distribuição de hipoclorito de sódio. Aqui no estado do Amazonas a gente já distribuiu mais de 3 milhões de frascos de hipoclorito. Então 2 frascos são suficientes para garantir água de qualidade para uma família de 4 pessoas durante um mês. Então é muita coisa que foi distribuído. A gente tem um estoque estratégico, pensando nessa crise hídrica que a gente está vivendo. E já lá naquele mês de agosto, na verdade é 17 de agosto, a FS lançou um alerta aos municípios falando que já começasse a intensificar essa distribuição de hipoclorito de sódio,
para que as populações, principalmente, como disse o Alex, da área rural, que são aquelas que fazem a coleta diretamente do rio ou do igarapé, possam fazer a desinfecção da água. Então a gente sempre recomenda, para cada litro de água você põe 2 gotinhas de hipoclorito, deixa lá por 30 minutos e aí depois pode usar com maior segurança. Lembrando que não é só colocar hipoclorito e a água vai ficar limpa. Tem que filtrar antes, tem que tirar as impurezas e depois colocar o hipoclorito. Aí essa água tratada com hipoclorito dá para lavar os alimentos, fazer comida e tomar, é isso? Exatamente, pode usar para os 2 fins, alimentação em geral. Aí nesse período da estiagem vai haver alguma alteração nessa distribuição? Vocês vão dar mais? Como é que vai ser esse período? Tem previsão? Porque eu acho que durante o ano todo tem uma previsão X, né? De tantos hipoclorito para cada família. Mas vai ter mais hipoclorito para distribuir? Eu tenho um número aqui que a área técnica me passou, por exemplo, agora, em outubro, dia 13, a gente vai distribuir só agora 393 mil frascos para intensificar esse tratamento de água, principalmente nos municípios do interior, nas áreas rurais principalmente. Olha, legal, gente. Olha aí como a Fundação está trabalhando. Alexandro, você que é da parte epidemiológica, me diz aí quais as doenças que podem aparecer. Você já citou algumas, né, que é diarreia, mas quais outras doenças que podem aparecer nesse período? Tanto na estiagem como pós-estiagem, porque assim, depois da estiagem, né, vem aquela cheia e tal, aí casa com bicho, né, tem tudo. Eu vou até dizer assim, quando... Meu passado, que eu não nasci assim, né, estudei muito, ralei muito, mas... na minha infância eu morei numa área na Cachoeirinha que a minha casa alagava. E às vezes ninguém sabia isso, a minha casa alagava. E quando a gente colocava aquelas madeiras, né, aquelas passarelazinhas de madeira, aí quando a gente ia limpar, gente, tinha tudo. Tinha barata, tinha rato, tinha cobra, tinha tudo lá. Olha, era uma loucura. Eu morria de medo, né? Mas aí, o que que pode surgir no período da estiagem e pós-estiagem? Eu só queria voltar um pouquinho na questão de distribuição de hipoclorito para esclarecer que as pessoas, nas comunidades, elas podem procurar o agente comunitário de saúde lá daquela comunidade, né, e solicitar o hipoclorito. Ou ele solicita direto do agente, ou ele pode ir numa unidade básica de saúde, porque nesse momento a FVS ela fornece aos municípios e os municípios fazem a distribuição através das unidades básicas de saúde dos agentes comunitários. Legal, gente. Então as pessoas procurem o agente comunitário de saúde, a referência que é da saúde lá na sua comunidade, para poder ter acesso ao hipoclorito, né? E voltando à sua pergunta, sim, a gente tem aí, são diferenciados os quadros, né? Então a gente tem as doenças mais relacionadas com a seca, né, devido à escassez de água, como a gente citou, a questão da doença diarreica aguda, a questão da hepatite A, mas com certeza a partir do momento que nós tivermos aí, e que eu espero que não demore muito, né, que todos nós esperamos que não demore muito. Ai, por favor. E a gente volte aí ao nosso período de enchente, né, aí nós temos aí uma outra gama de doenças, que aí a gente pode citar a questão da leptospirose, né, que é transmitida pela urina do rato, né? Nós temos também, para chamar a atenção, a questão dos acidentes com animais peçonhentos, né? E os acidentes antirrábicos também com cães, né? Porque a partir do momento em que a água começa a encher, como você mesma citou, as pessoas começam a levantar o assoalho, o que a gente chama de maromba, né? Vai fazendo a maromba dentro da casa. Eu não lembrava dessa palavra, maromba, que a gente faz dentro da casa. Eu sou do bairro do São Raimundo, né? Então também a gente é ali da beira, então a gente tem essa prática, as casas de palafita, as marombas, né? Então a partir do momento que a gente vai levantando o assoalho, o espaço dentro da residência vai ficando limitado e acaba aí os animais e os humanos competindo pelo mesmo ambiente. E aí a gente tem o risco, sim, dessas doenças, né? No caso, como eu falei, animais peçonhentos e acidente antirrábico.
A questão da leptospirose, nós também temos o risco a partir do momento também que ela começa a secar, que as pessoas vão fazer a higienização da casa, como você falou, e aí aquela água que está ali, ela vai estar, se teve contato com a urina do rato, aquela água vai estar concentrada do vírus ali. Então tem todo o cuidado no uso de bota, no uso de luva para fazer a limpeza do ambiente, né? Usar o hipoclorito para fazer a limpeza do ambiente, a gente vai conseguir eliminar uma série de vírus ali, né? Então nós temos aí, como a gente falou, tanto as doenças do período da vazante, quanto as doenças do período da enchente. Então a FVS, ela trabalha no monitoramento, como a gente da vigilância epidemiológica, nós trabalhamos nesse monitoramento justamente para estar identificando os pontos de virada, né, da doença, quando eu tenho um aumento de incidência, ou seja, um aumento do número de casos de doenças, a gente já faz os alertas para os municípios para que ele intensifique as ações junto às suas comunidades. E a gente também aproveita também dos veículos de comunicação para estar levando essa informação a todos os locais. Olha aí, ele já está dando uma dica, o período pós. Então, com certeza, após eles vão estar aqui, outras pessoas de lá da fundação, para dar as dicas também, porque vai ser importante, porque como a gente está num evento histórico, né, dessa cheia, a gente precisa de informação, gente. Não é brincadeira, não é brincadeira. Como eu falei, eu já morei num local assim, que precisava colocar essas madeiras, né, a maromba. Hoje, graças a Deus, eu moro no 7º andar, meu problema já é outro. Então a gente vê que a fundação, ela trabalha full time, né? É todo tempo. Não é vazante, é cheia. Eu queria inclusive destacar 2 agravos que eu acho que a gente não está vivendo agora, mas eles são sempre presentes, que é dengue e malária, nas áreas rurais e também na área urbana daqui. A gente tem naturalmente, sazonalmente, uma descida do número de notificações desses 2 agravos, dessas 2 doenças, mas o Alex até falou, quando a pessoa está lá sem água para se abastecer, ela vai naturalmente estocar num camburão, num balde. Se ela não proteger, pode virar um criadouro do mosquito e isso daí vai gerar um outro problema para ela. Vai ter água, mas aí pode adoecer de um outro agravo. Então, gente, ficar de olho. É brincadeira, é full time mesmo. A pessoa é muita coisa, é muito bichinho, né, pra gente se prevenir. Qual é a previsão, não sei se vocês saberiam, se é da alçada de vocês, para essas águas a gente começar a ter chuva e começar a subir novamente, para entrar nesse período de normalização, porque a gente está pedindo a Deus, né, orando todo o tempo, né, principalmente quem está nos interiores, nas áreas rurais, para que isso aconteça, porque tem muito bichinho morrendo. Eu vi ontem na reportagem botos morrendo, peixes, né? Então as coisas estão muito difíceis. Vocês saberiam me responder essa pergunta? Normalmente, como eu costumo dizer, o nosso período sazonal, ou seja, onde a gente tem a maior ocorrência do nosso período de chuva, geralmente ele começa em novembro, né? Começaria em novembro de forma normal, mas esse ano, como nós estamos sob a influência do El Niño, né? Então nós podemos aí ter alguma alteração nesse início das chuvas, né? Então a gente não conseguiria nesse momento te precisar o momento que nós vamos voltar a chover. Em situações normais, a partir de novembro nós já teríamos isso, mas com a influência do El Niño, aí a gente não tem como tá precisando dessa informação. Uma coisa que nós temos informação é que o rio Madeira, né, ainda continua a baixar em Tabatinga, né? Então, o Rio Solimões, desculpa. Então, o que acontece lá geralmente é reflexo aqui de 20 a 30 dias, né? Então, como ainda está baixando lá, a tendência é que o rio continue baixando aqui, porque todas essas autoridades, né, todos nós estamos de olho na descida e subida dos rios, acompanhando desde o Peru, né, onde vem a foz dos nossos rios, né, para que a gente possa ter uma previsão. Mas, infelizmente, ainda em Tabatinga, a gente tem informações ainda de o rio ainda está baixando. Então, a gente não vai ter agora, aí, nesse período, nesse intervalo de 20 a 30 dias ainda, um reflexo aqui na cidade de Manaus. Eu acho que o Helder quer falar alguma coisa. Chega, ele está ali
doido para falar. Não, é que a gente teve uma notícia de ontem para hoje que eu acho animadora, assim, é muito pouco. Ai, fale, mas é por favor, por favor. É que quando vai começar o período da enchente, começa a dar uns repiquetes, quem é daqui da Amazonas sabe como é. Dá uma enchida, depois continua vazando. E lá em Tabatinga, de ontem para hoje, a gente teve um repiquete, um acréscimo de 7 centímetros. Não é muita coisa, mas eu digo que sempre é uma esperança, né? De que vai acabar esse período de estiagem o mais breve possível. Ai, tomara, a gente está precisando, o Amazonas está precisando disso. Eu não falo só aqui porque a capital também está sofrendo, né? E imagine as áreas rurais. Eu quero, assim, a gente vai encerrar sobre o assunto de estiagem, né? Vamos entrar em outro assunto, qual a gente já conversou o bastidor. Mas eu queria, Alexandre, que vocês deixassem alguma mensagem sobre a estiagem, onde procurar ajuda, o que fazer, se a população pode procurar ajuda através dos mecanismos da fundação. Eu acho importante que as secretarias de saúde tenham a FVS como apoio aqui na capital. Se você tiver com dificuldade, por exemplo, no seu abastecimento de água, mesmo com hipoclorito, alguma dificuldade, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar ajudar para que a gente possa atender a população de maneira mais rápida. E que notifiquem, né, os casos de diarreia, de hepatites, continuem notificando, porque a gente só pode dar uma resposta mais rápida se a gente tem a informação. Isso para os gestores, né? E para a população, não fique esperando o seu quadro se agravar. Procure a unidade básica de saúde, procure uma emergência, dependendo do caso. Se tiver com uma diarreia, né? A gente não pensa, mas diarreia pode matar se levar uma desidratação. Com certeza, grave, né? Com certeza. Gente, é o seguinte, hoje eu acordei assim, como eu falei, eu moro no 7º andar, eu não conseguia enxergar nada. O problema da queimada, eu sei que não é muita área deles, mas a gente vai explorar aqui os técnicos, é claro, né? Sobre a queimada. Eu sei que não é o papel de vocês, mas as queimadas, elas trazem problema de saúde. Eu vi hoje a minha secretária, a bichinha estava tossindo, ela quase não falava. E assim, eu comecei a me coçar um pouquinho. Eu disse, mas meu Deus, o que é isso? Eu não estava me coçando. De repente eu tomei um banho e passei, não vou nem indicar aqui, mas eu passei óleo de copaíba. Mas assim, porque eu faço muito uso de óleo essencial. Mas eu queria que vocês dessem uma leve pincelada, até para ajudar o nosso público aqui. Gente, o que a gente faz para prevenir, o que a gente faz para tratar, o que a gente faz com todo esse fumaceiro? Eu queria primeiro fazer quase que um pedido às pessoas que continuam insistindo em fazer queimada, seja no quintal ou seja na área rural. Isso primeiro que é crime ambiental e segundo que é um crime na saúde pública. Você está prejudicando não só a vida dos comunitários, mas de uma população toda. Então é necessário você ter essa consciência de que você pode ser penalizado. E se você está vendo isso acontecer lá próximo da sua casa, próximo do seu terreno, a gente trouxe 2 números aqui que eu acho importante. Muito, pode divulgar, pode falar que é do aí. Corpo dos Bombeiros do Amazonas, 193, para tomar alguma atitude, e o 199, que é da Defesa Civil. Então são 2 números que a gente deve anotar ali, 193, Bombeiros, 199, Defesa Civil. E denunciar, porque é um caso de saúde pública e grave, né? Como você falou, também tive os mesmos sintomas. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia até explorar, Alex, quais são os principais sintomas de uma pessoa nesse ar tão poluído. Com Hoje certeza. A gente vinha para o programa, a gente viu que em um portal que Manaus tinha hoje, era a cidade com a pior qualidade do ar, a segunda pior qualidade do ar do mundo. Então é uma coisa séria, uma coisa grave. Então existem alguns sintomas que a gente pode alertar a população, né? Pode falar. Em consequência disso, nós temos aí, a gente pode dizer que nesse período a gente espera, né, um aumento dos casos de síndrome respiratória nas nossas unidades de saúde, né? Sejam elas pessoas portadoras que possuem asma, né, elas vão ter o quadro agravado, seja pessoas que têm reação alérgica também, pode ser desencadeado pela fumaça, né? Então a gente orienta essas pessoas que
se tiver tendo uma crise, se tiver tendo dificuldade respiratória, né, procurar a unidade de saúde. Que nesse momento, esse quadro respiratório, as pessoas elas não vão apresentar febre, né, mas ela vai apresentar a tosse, ela vai apresentar dificuldade de respirar, né. Algumas pessoas, devido a essa queimada, essa fumaça ser oriunda de queimada, trazer partículas, algumas pessoas podem apresentar a coceira, o prurido da reação alérgica, né? E lembrando que essa fumaça, uma vez inalada, esses resíduos podem se acumular nos pulmões. Então a gente vai ter aí as bronquiolites, as pneumonias, né? Então, frisando, lembrando mais uma vez, se você está pensando em quadro respiratório, tosse, dificuldade de respirar, coriza, né, procurar a unidade de saúde mais próximo, né, para ter o atendimento e ter a condução do caso de acordo com o quadro que você apresente, né. As unidades de saúde elas estão em alerta, né, nesse período, né. Nós já estamos monitorando aí o incremento de casos, né, desses quadros, então a gente está monitorando aí já, o Estado já está monitorando desde a parte ambulatorial até as internações. No momento das internações, que a gente chama de SRAG, que são as síndromes respiratórias agudas graves, nós ainda não conseguimos detectar um aumento, né, mas na parte ambulatorial, que é aquela pessoa que procura o atendimento, tem o atendimento médico, o médico prescreve medicamento, ele volta para a residência. Esse nós já estamos fazendo o monitoramento aí, porque a gente já espera agora, principalmente com a questão da queimada, aí na cidade de Manaus agora, um aumento já na demanda de atendimento nas nossas unidades de saúde. E Denilson, eu acho também interessante a gente focar em alguns pontos de como a população pode prevenir que esses sintomas apareçam, né? A gente está conversando direto com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, e o Ministério da Saúde, e algumas recomendações a gente deve soltar em breve, mas já vou logo adiantando aqui. Se você está numa situação de, por exemplo, doença crônica, você tem asma, você tem um problema cardíaco, não custa você voltar àquela nossa antiga companheira da pandemia, que é a máscara. Isso vai dificultar um pouco você inalar essa fuligem da fumaça e aí você se sente melhor. Outra coisa que vem associado a essa época, não só a fumaça, o calor extremo também diminui a umidade do ambiente. Então, se você tiver um umidificador, se você não tem um umidificador, coloca um balde de água no quarto à noite, para que isso também facilite a respiração. E evite, eu sei que isso é muito difícil aqui em Manaus, mas se expor ao calor extremo. Então, nesse momento, principalmente de hoje, eu acho assim, esses dias que a gente tem uma intensificação da fumaça, evite correr na rua, evite fazer esporte ao ar livre, porque isso também vai dificultar a respiração e, consequentemente, você vai acabar inalando mais fumaça, inalando mais fuligem. Eu acho muito interessante, fumaça não é neblina. Neblina é vapor d'água no ar. Fumaça é gás tóxico e fuligem. Isso é fumaça, é diferente. Olha aí, gente, essas dicas são preciosas demais. Eu vejo muita gente caminhando. Eu digo, gente, como é que o pessoal consegue ficar na rua caminhando? É muito complicado. Agora, uma coisa você falou muito legal, que foi o uso de máscara. Olha aí, os três aqui estão com máscara. A minha tá dentro da bolsa, né? Porque não dá para colocar agora, mas eu ando com óleo essencial e com máscara o tempo inteiro. Então, a gente até pensa, é doida. Não é, gente, mas é porque o gás é tóxico mesmo. E as crianças vão adoecer, as pessoas que têm problema autoimune, as pessoas que têm problema de coração, as pessoas que têm asma. Então, vai agravar. Agora, uma coisa me chamou a atenção muito interessante. Parece que as pessoas não têm consciência da queimada. Semana passada, eu fui tomar um café ali numa panificadora na Jacira Reis, que é assim, é nobre, né? Gente, um terreno pegando fogo, com um monte de lixo. Eu fiquei, agora um monte de gente tirando foto e tal, e fazendo filminho. Pelo amor de Deus, é muito complicado. Agora, eu queria que tu repetisse aí pra gente, na câmera de lá, qual é o número que a gente pode pedir socorro? É 193 e 199, é isso? Exatamente. 193 Bombeiros do Amazonas, 199, Defesa Civil do Amazonas. Denúncias,
pedir ajuda quando estiver acontecendo incêndio involuntário, para a gente tentar contornar essa situação o mais breve possível. Eu quero que vocês deixem um recado para a gente e eu quero agradecer pelo Portal do Holanda, né? Em nome de toda a nossa produção, a boa vontade. Eu sei que o telefone de vocês não para, até desligaram, porque o negócio está pegando fogo, literalmente, né? De trabalho, de demandas. Mas eu queria agradecer do fundo do coração e eu vou explorar vocês, com certeza, mais pra diante, né? No período aí que voltar a subir as águas. Então, assim, deixa teu recado aqui para população, para a comunidade. Eu acho que eu pediria para o Euder repetir o apelo que ele fez, né, em relação às queimadas. Acho que essa é a mensagem que a gente tinha agora para esse momento. Nesse momento o mais importante é você ficar atento. Se você vê algum foco de queimada perto de casa ou num sítio, numa área rural, entre em contato o mais rápido possível com os números que a gente já falou, 93 e 99. E eu queria agradecer também o convite. Como a gente já comentou, a FVS, eu sempre falo que cada mês não tem uma cor, cada mês a gente tem um problema diferente lá na FVS. Então pode chamar, a gente está aqui. Mas tem cor também lá? A gente é multicolorido. Multicolorido. Eu acho que vocês não usam nenhuma cor, diversas, o ano inteiro, né? E fica só mudando a cor da camiseta. Mas a gente está à disposição, trabalhar com essa parte de comunicação com a população, informar, trazer importante. É muito importante. Eu acho mais importante a gente não... Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em hospital. Mas eu acho que mais importante é a gente não adoecer. Então, essa é a função da FVS. Gente, ele falou tudo. O mais importante é não adoecer. Sabe por quê? Porque quando a gente adoece, a gente perde trabalho, perde academia, não namora, não sai, né? Não passeia, né, Paulo? A gente não faz nada. A gente vai para o hospital e aí a gente não sabe o que a gente vai encontrar em hospitais, que é assim, cheio de doenças, né? A gente pode até contrair outras doenças. Então é importante a gente se prevenir. E eu quero deixar um recado, que hoje eu escutei uma mensagem muito legal, uma mensagem que o mais importante é a gente cuidar da nossa parte espiritual e da nossa saúde. Porque essa parte vai te trazer vida, vai te trazer discernimento e vai te trazer bem-estar. Porque o resto, trabalho, família, tudo é consequência. Mas você precisa cuidar dessa parte aqui, da tua energia, do teu corpo, da tua saúde e ter qualidade de vida. Aí eu peço que vocês sigam também, vocês têm Instagram, né? A FVS, tá lá o Instagram da FVS. Sigam também o Portal do Holanda no Twitter, no Facebook, no Instagram e também Ednilza Guedes Farma. Gente, eu tô precisando de seguidores, ninguém me segue, ninguém me faz pergunta, eu tô tranquila. Tô pensando que todo mundo tá saudável, né? Então até o próximo Leia Bula. Obrigada, produção. Gratidão a todos. Muito obrigado. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.